Olá, estamos em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando a temática do discipulado e esse tema, ele surgiu lá na primeira lição, quando foi analisada a terceira carta de João. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Estaremos falando hoje da lição de número 8, que nos traz como título o verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Texto áureo nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Verdade aplicada. O bom discipulador procura servir ao rebanho com fidelidade ao sumo pastor, dedicação, sendo exemplo e sem ganância. Os textos de referência nós encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Motivo de oração. Ore para que o discipulador não tenha medo de formar líderes melhores do que ele. Ponto de partida. Devemos ser submissos a Deus. Já tivemos ocasião de explicar essa questão. Muitas pessoas confundem obediência, subserviência e submissão. Obediência ela não pode ser cega, senão ela é subserviência. Uma verdadeira obediência ela pressupõe a submissão, que significa estar debaixo de uma missão e, consequentemente, compreender essa missão. Introdução. A fraqueza de Diótrefes se revelava em um dos pontos cruciais no desempenho do seu chamado: desprezar o trabalho em equipe. Isso significa dizer que não existe um ministério completo que produza frutos se não possuir uma equipe unida em propósito e visão disposta a alcançar o mesmo objetivo. Tópico 1. Trabalhar em equipe. Ao iniciar seu ministério, Jesus recrutou homens para sua equipe ministerial. Ele reuniu pessoas simples, como alguns pescadores, mas também de outros níveis sociais, como um cobrador de impostos, para serem seus discípulos. O termo discípulos, do grego matetés, significa seguidor ou aprendiz, ou ainda aquele que aprende. O objetivo de Jesus era formar homens capazes de trabalhar com ele em prol do reino de Deus. Jesus sempre exerceu sua missão com confiança, firmeza e amor. Nada e ninguém poderia o deter. Subtópico 1.1. Discipuladores saudáveis. Pedro, que exerceu uma liderança saudável, se colocou com a mesma importância ministerial dos demais, ao dizer que era um presbítero como eles. Embora a questão do presbítero seja diferente, não somente hoje, mas nas diversas igrejas, sim, aqui o apóstolo Pedro está se colocando no mesmo patamar. O termo presbítero em grego é presbiteros, e significa ancião de idade, referindo-se à maturidade espiritual daquele que ocupa essa função. Lá nos primórdios, o presbítero sempre era um ancião. Posteriormente, o presbítero passou a ser não necessariamente aquele que tinha uma idade avançada, mas que tinha maturidade suficiente. Diótrefes era imaturo e seguro, ao contrário de Gaio, chamado por João de amado, pois acolhia os irmãos com amor.
Aqui, quando fala de Diótrefes como seguro, é uma falsa segurança. Diótrefes foi um péssimo exemplo, um fraco, que se sentia ameaçado por outros. Em vez de ser uma influência saudável que estimulasse o crescimento de sua equipe em prol do reino de Deus, agia de forma autoritária, acreditando que, assim, faria com que fosse obedecido. Aqui nós vamos lembrar uma diferença importante entre o chefe e o líder. O chefe, ele demonstra insegurança, ele é autoritário, ele só pensa em dar ordens, enquanto que o líder, ele inspira e respeita os seus liderados e tem essa visão de trabalho em equipe. O chefe, ele não enxerga um trabalho em equipe. A síndrome de Diótrefes desperta pessoas tóxicas e suscita desconfiança, medo e intimidação. Pessoas com a síndrome de Diótrefes sugam a energia do grupo e destroem a criatividade da equipe. É muito importante que as lideranças sejam promotores de incentivo aos que foram designados para os ajudarem em diferentes setores da igreja local. Jesus, mesmo sendo Deus, ouvia seus liderados e os ensinava a se tornarem bons discípulos e líderes. Isso é muito importante. Vamos lembrar do princípio de Jetro, lá em Êxodo 18, em que Moisés, apesar de ser o supremo líder humano de Israel, ele ouviu Jetro acerca de um importante conselho. Isso o líder tem capacidade de fazer, de ouvir os seus liderados. O chefe não. 1.2 Discipuladores produtivos. O verdadeiro discípulo de Cristo precisa estar seguro em si e principalmente em Deus, disposto a fazer discípulos melhores, sem que isso possa criar sentimentos egoístas. Jesus não era o exemplo de Diótrefes, pois ao contrário dele disse: digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Jesus não se sentia ameaçado por seus discípulos, mas os estimulava a fazer obras maravilhosas como ele, ao dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Somente os chefes é que se sentem ameaçados. O líder jamais se sente ameaçado. Pedro fez as mesmas obras que seu mestre. Ele pregou para multidões, levando centenas à salvação, curou enfermos, como o paralítico Enéas, e ressuscitou Dorcas, mandando a morta se levantar. João era o líder de Diótrefes, Gaio e Demétrio, mas apenas os dois últimos foram reconhecidos e elogiados por suas realizações. Gaio era fiel em tudo que fazia para os irmãos, e Demétrio era um cooperador de excelência reconhecido pela igreja. Vamos lembrar que durante todo esse trimestre estamos falando sobre discipulado, e sempre remetendo à primeira lição, quando fizemos uma rápida análise da terceira carta de João, e que originou esse tema. 1.3 Discipuladores confiáveis. Quem não é confiável um dia será exposto, e todos conhecerão sua má índole. Foi o que aconteceu com Diótrefes, que se recusava a se submeter à liderança do apóstolo, e suas atitudes estavam causando uma influência prejudicial ao desenvolvimento da igreja. Gaio e Demétrio tinham boa reputação e foram reconhecidos pela lealdade e pela verdade. Quando se trata de confiabilidade, a Bíblia mostra que essa característica é indispensável. É bem verdade que temos lá em Jeremias a afirmação que nos diz: maldito o homem que confia no homem. Porém, eu preciso transmitir confiabilidade. Por isso que o termo confiança deriva de firmeza e fé, do latim fide. Gaio e Demétrio são apresentados e reconhecidos como cristãos confiáveis e fiéis, enquanto Diótrefes era o oposto. Então, maldito o homem que confia no homem, mas eu tenho obrigação de transmitir confiabilidade. Só alguém com atributos confiáveis anda na verdade do Evangelho de Cristo, cumpre a missão que está em suas mãos com êxito. Muitos se empolgam e começam uma tarefa, mas logo a abandonam no meio do caminho. Esses não são confiáveis.
Melhor é o fim das coisas que o começo delas. Não vamos confundir aqui esse versículo com aquela declaração atribuída a Maquiavel de que os fins justificam os meios. Não, mas que eu possa me alegrar em ver o resultado de uma boa obra feita. É isso que o versículo de Eclesiastes nos diz aqui. Fazendo um balanço do tópico 1, eu ensinei que no reino de Deus a obra é feita por mais de um, por uma equipe bem ajustada. Jesus demonstrou isso em seu próprio ministério. Todos precisam ter uma vida com referências saudáveis, produtivas e leais. Tópico 2. Apacentar o rebanho. Pedro foi chamado por Jesus para uma tarefa muito especial: apacentar suas ovelhas. Apacentar no grego é poimaino, uma expressão usada para indicar cuidado, provisão, conduzir, guardar. O dever de um bom discípulo de Cristo, que exerce autoridade sobre os outros, é promover o bem-estar físico e espiritual de todos aqueles que estão submissos a esta autoridade. Diótrefes não agia assim. Ele agia como um mau discípulo que cuidava de si mesmo, o que Deus condena, em vez de cuidar das ovelhas voluntariamente e com ânimo, como Pedro ensina. 2.1. Ser cuidadoso. Pedro tinha a ordem de Jesus em seu coração e doutrinou os demais discípulos que exerciam cuidado e direcionamento às ovelhas de Cristo. É dever daqueles que estão nesta função exercer o seu chamado com o compromisso de alimentar, proteger, guardar, defender e ensinar as ovelhas que estão sob sua responsabilidade, tendo Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, como exemplo. Ter amor e zelo é essencial e importante para Deus. 2.2. Ser voluntário. Ainda que tenha recebido o chamado de Deus para o ministério, o discípulo de Cristo precisa agir com voluntariedade. Por isso, Pedro os exorta a não apacentar as ovelhas por força. Nada no reino de Deus pode ser feito por coerção ou por força. Vamos lembrar daquele versículo lá em Zacarias: não pode ser por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Paulo mostra que Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. A vontade é uma atitude muito importante para Deus, porque mostra a capacidade de escolha ou não de algo. Jesus escolheu ser nosso bom pastor. Embora muito se fale sobre essa questão do livre-arbítrio, nós vemos pela Bíblia que o livre-arbítrio ele existe. Nós precisamos apenas fazer bom uso desse livre-arbítrio. O desejo de Gaio e Demétrio era serem cooperadores que andam na verdade para que os propósitos espirituais fossem alcançados. Deus respeita a vontade humana, mas deseja que vivamos segundo a sua vontade, boa, agradável e perfeita. O cristianismo não é a religião que faz apologia à ignorância, tampouco ao intelectualismo vazio. Infelizmente, estamos numa época em que se está bombardeando o bom conhecimento. Vemos nas mídias sociais verdadeiras atrocidades incentivando a ignorância. E o cristianismo, ele sempre prezou pela intelectualidade, pelo conhecimento. Ele só não pode ser arrogante, só não pode ser um intelectualismo com um fim em si mesmo, que se torna um intelectualismo vazio. Mas o conhecimento, ele sempre foi valorizado. Tanto é que em Provérbios diz que com tudo que nós temos às mãos, com ouro, com prata, nós devemos buscar sim o conhecimento. Deus quer desenvolver em nós uma consciência cristã, um coração cristão e uma vontade cristã. Diótrefes tinha uma vontade voltada para si, procurando ter a primazia entre os demais. Nada mais anticristão. 2.3. Ter ânimo. O caráter de Diótrefes o impedia de ser um verdadeiro discípulo, pronto a atender os anseios do rebanho. O ânimo é frequentemente evocado por Deus a homens, para deixá-los prontos a cumprir suas tarefas, como está lá em Isaías 1:9. Jesus também exortou seus discípulos para que tivessem ânimo. E aqui eu destaco Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes,
já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, Jesus sempre nos dá métodos para que nós possamos suportar todas as adversidades. Estar animado é estar confiante de que as coisas acontecerão, ainda que não sejam fáceis. Jesus estava prestes a ser crucificado e sabia que a dúvida e o medo chegariam ao coração dos discípulos, que precisavam estar animados para continuar a obra. Gaio tinha ânimo em servir e transmitia isso àqueles que precisavam, acolhendo-os. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que Pedro mostra alguns padrões para que um discípulo exerça seu ministério conforme a vontade de Deus. Tópico 3. Servir de exemplo. Um discípulo dominado pelo sentimento de insegurança não é um bom exemplo. Diótrefes escondia sua fraqueza, agindo com forte domínio sobre os irmãos daquela igreja local, o que Pedro claramente condena em sua carta. Sempre que nós temos um suposto líder que ele age com forte domínio, de maneira ditatorial, não ouvindo seus liderados, isso é símbolo de insegurança, e ele está escondendo essa fraqueza, através de uma atitude arrogante e ditatorial. Para ser exemplo, um bom discípulo tem de cumprir os critérios elencados pelo apóstolo, entre os quais o cuidado, a vontade e o ânimo. 3.1. Ser livre da ganância. O termo ganância no original grego, aiskrokedros, significa avidez pelo lucro ilegítimo. O caráter de Diótrefes estava contaminado por sua fraqueza, sede de poder, egoísmo, maldade, rebeldia, desrespeito às autoridades eclesiásticas e ganância. Ele queria tirar proveito da obra de Deus. É bem verdade que a Bíblia nos diz que o obreiro é digno do seu salário, mas ninguém deve usar da igreja de Deus com ganância, visando apenas lucro. Igreja não é empresa para se dar lucro. Colocando-se como prioridade em tudo, agindo contrariamente ao que Jesus ensinou, que quem quiser ser o primeiro deverá antes ser o último. Pedro exorta aqueles que são chamados para servir na igreja a se protegerem contra todos os tipos de ganância e egoísmo. Essa foi a marca ministerial de Judas, que o levou a perder seu ministério e sua própria vida. 3.2. Prestar contas. Diótrefes não prestava contas de seu ministério a seu líder, o apóstolo João. Aliás, nem o recebia. Ele tinha um espírito independente, esquecendo-se de que o reino de Deus funciona sob o princípio da hierarquia. Quem viola a hierarquia, viola a disciplina, igualmente exigida por Deus. Veja como deve ser observadas as duas coisas. A hierarquia é para que haja ordem e decência na casa de Deus. Mas o líder, por sua vez, ele não pode agir de maneira tirânica. Diótrefes deveria reconhecer e honrar aquele que estava presidindo sobre ele. Deus designou líderes para a igreja e líderes sobre líderes, que devem ser respeitados. 3.3. Receber a coroa de glória, a recompensa para os verdadeiros discípulos que honram seus chamados. Pedro encerra sua palavra dizendo: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O cuidado, a fidelidade, o espírito voluntário no exercício do ministério cristão, o sincero interesse em ser uma influência saudável, edificante aos que estão diante de nós, não passam desapercebido pelo sumo pastor. E então, quando Cristo se manifestar, haverá recompensa pelos esforços em benefício do rebanho de Deus. Este cuidado com vidas que pertence ao Senhor nos remete a Mateus 24, do 45 a 51, onde nós temos a parábola que trata do servo que é constituído pelo Senhor para cuidar dos conservos. É preciso sermos servos fiéis e prudentes, breve o Senhor virá. Fazendo aqui um comentário do Champlin sobre 1 Pedro 5,4, mediante a possessão dessa coroa, chegaremos a compartilhar da glória de Cristo nos céus eternos. Isso fala
da participação na própria glorificação de Cristo, o que é comentado em Romanos 8, 29 a 30. A glorificação indica que chegaremos a ter o mesmo tipo de vida que Cristo possui, o que, por sua vez, é o próprio tipo de vida de Deus. Ao invés da sórdida ganância e a honra vazia do predomínio, o apóstolo mostra aos anciãos, uma vez mais, a nobre vantagem e a verdadeira coroa de honra. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que um discípulo fraco jamais servirá de modelo como ministro, mas aquele que tiver um ministério exemplar, agindo com cuidado, consciente de que deve satisfação àqueles que presidem sobre ele e que vale a pena ser um discípulo aprovado por Deus, esse será recompensado. Conclusão: precisamos ser servos fiéis e prudentes no exercício do ministério, tendo cuidado para não agirmos com ganância e como dominadores dos demais irmãos, pois o Senhor da igreja não está indiferente em relação às ações e motivações para com o seu rebanho. Breve Jesus voltará.